Salmo de número 8. Deus é glorificado na sua obra de criação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que se lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as ondas das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O Salmo de número 8, Davi faz um cântico de louvor a Deus pela criação, como também ele aborda a coroa da criação, que é o ser humano, feito à imagem e semelhança do Criador. Também nesse salmo há uma revelação messiânica, pois Cristo, o Verbo encarnado, tornou-se homem, despojando-se de sua sublime glória, conforme está escrito em Filipenses capítulo 2. No versículo 1 ele diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. A glória de Deus está como um quadro de artista exposto no corredor de entrada de uma galeria de artes. Não tem como não ser vista e admirada. No verso 2 ele diz: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos. Deus confunde a sabedoria e o entendimento do ser humano. Ele só precisa dos lábios de uma criança inocente e indefesa para destroçar os seus inimigos. Ele faz da fraqueza a força. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 34. Veja o que ele diz no versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. O salmista Davi traz à memória a visão noturna do deserto, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai e se deparava com a cena deslumbrante de milhares de estrelas e o universo com a sua imensidão cósmica. Como negar a existência do Criador? Como defender que toda essa sublime glória veio do acaso? No verso 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. A fragilidade humana diante do Criador é mencionada poeticamente e trazido para nossa memória e reflexão. No versículo 5, o homem é mencionado como uma criação um pouco menor que os anjos, pois o homem é um ser mortal, enquanto os anjos são imortais. Os anjos são seres espirituais que vivem no mundo extrafísico, enquanto nós somos formados de matérias com morada no mundo físico repleto de limitações. Do verso 6 ao verso 8, o salmista expõe o domínio do ser humano pelas criaturas vivas, domésticas, selvagens e até mesmo aquáticas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esta palavra está em Gênesis capítulo 1, verso 26. O versículo 6 até o versículo 8 também aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus amado, o qual Deus entregou todo o domínio. Lendo o verso 6, entra em paralelo com a fala de Jesus conforme Mateus capítulo 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. E no versículo 9, o salmista diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deus merece toda a glória e louvor pelas coisas criadas, as visíveis e as invisíveis. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todos pelos seus nomes por causa da grandeza das tuas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Isaías capítulo 40, versículo 26. O Senhor, o nosso Deus, Ele é admirável e o seu nome está sobre toda a terra.